Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam bem-vindos à sessão Norma Internacional de Anticorrupção ISO 37001 da APSER. A ESG Week é uma iniciativa da Associação Portuguesa de Ética Empresarial, que conta com o Banco Montepio como Pioneer Main Sponsor, o IAPMEI como Main Sponsor e a UN Global Compact Network Portugal como parceiro estratégico. Conta ainda com a parceria e apoio do Turismo de Portugal, Bondalti, CCA Law Firm, MEL, El Corte Inglês, Pedra Base, Securitas, Universidade de Coimbra, Associação Portuguesa de Leasing, Factoring and Renting, APSER, Ascendi, Karma, Grupo Bell, Aliança ODS Portugal, EPAL, Grupo Águas de Portugal, United Nations Association, UNA Portugal. Vamos iniciar esta sessão com Ricardo Marques, Certification Unit Leader da APSER, para dar as boas-vindas. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite da APE para participarmos como co-organizadores aqui desta sessão sobre a ISO 37001. Dar as boas-vindas a todos. Esperar que seja uma sessão proveitosa e interessante. Tentámos aqui trazer um bocadinho de perspectivas diferentes acerca desta questão da ISO 37001, do Sistema de Gestão Anticorrupção. Dar primeiro uma apresentação daquilo que é um pouco a regulamentação existente no país e a que as organizações têm que, de alguma forma, dar resposta. E depois uma conversa com dois dos nossos clientes certificados nesta norma, para também poderem ter aqui um bocadinho a experiência de organizações que adotaram esta certificação, as mais-valias, as dificuldades do processo e poderem também perceber um pouco que é fazível e que pode-se tirar retorno deste investimento. Agradeço a todos a presença e damos início à nossa sessão, passando a palavra ao Dr. Duarte Santana Lopes. Muito obrigado. Olá, boa tarde a todos. Eu tenho aqui um copo, presumo que possa utilizá-lo para beber água. Não sei se conseguem pôr a apresentação. Acho que já estão a tentar. Muito obrigado. Então, o meu nome é Duarte Santana Lopes, eu sou advogado e sócio na Moraes Leitão, um escritório de advogados em Portugal e não só, também com escritórios noutras jurisdições. Pediram-me, e começo também por agradecer o convite à Associação Portuguesa de Ética Empresarial, pediram-me para fazer aqui uma breve exposição sobre dois recentes diplomas legais relacionados com esta matéria da ISO 37001, que são o Regime Geral de Prevenção da Corrupção e a Lei de Proteção de Denunciantes, conhecida como a Lei ou o Regime de Whistleblowing. Antes de entrarmos aqui no detalhe possível destes dois diplomas, importa referir que, enfim, eu já falei em algumas ocasiões, em algumas sessões públicas sobre estas matérias e normalmente pedem sempre a falar sobre estes dois diplomas. Mas, enfim, são dois diplomas que não estão, pelo menos de um ponto de vista formal, relacionados. O Regime Geral de Prevenção da Corrupção é uma lei portuguesa que foi aprovada no contexto da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, que foi elaborada e aprovada pelo anterior governo, e é uma legislação que existe apenas em Portugal e que, aliás, tanto quanto tenho conhecimento, não tem até paralelo noutros países, nomeadamente países da União Europeia. A lei do whistleblowing, que é a lei 93/2021, por sua vez, decorre da transposição de uma diretiva europeia, portanto significa que, à partida, todos os países da União Europeia terão uma legislação semelhante à portuguesa, na medida em que todos estão obrigados a transpor as diretivas aprovadas pela União Europeia,
E, portanto, são dois diplomas que, pelo menos de um ponto de vista formal, não estão relacionados. Mas de um ponto de vista material, eles estão efetivamente relacionados. Estão relacionados, por um lado, porque ambos têm por objeto infrações semelhantes, não só, portanto, o Regime Geral de Prevenção da Corrupção trata de infrações relacionadas com a corrupção e infrações conexas, e a lei do whistleblowing aplica-se a várias infrações, incluindo infrações relacionadas com crimes de corrupção e infrações conexas. Portanto, no seu objeto tem desde logo esta coincidência. E depois, o próprio Regime Geral de Prevenção da Corrupção remete para a lei do whistleblowing ao determinar a obrigatoriedade de criação de um canal para serem comunicadas eventuais violações dos programas de cumprimento normativo que devem ser implementados ao abrigo deste Regime Geral da Prevenção da Corrupção ou da prática de crimes de corrupção e infrações conexas, e diz que esse canal do whistleblowing deve ser estabelecido nos termos da Lei 93/2021. E, portanto, além de outras semelhanças que estes regimes possam apresentar, pelo menos estas duas justificam que normalmente se tratem os dois em simultâneo ou na mesma ocasião. Bom, começando então pelo Regime Geral de Prevenção da Corrupção. Como eu já referi, este regime geral foi aprovado no contexto da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e foi aprovado pelo Decreto-Lei 109/2021, que entrou em vigor em 2022, depois teve ali alguns atrasos em juridiquês, teve uma vacatio legis relativamente à entrada em vigor do regime sancionatório, mas agora já está plenamente em vigor e já veremos que obrigações é que isso implica para as entidades abrangidas por este diploma legal. Este diploma legal criou também uma autoridade administrativa independente para fiscalizar a implementação deste regime por parte das entidades obrigadas, e é o MENAC. Esta autoridade administrativa, o seu funcionamento ou a sua entrada em vigor já foi aprovada, já tem alguns membros no seu órgão de administração, mas tanto quanto eu tenho conhecimento, ainda não terá começado efetivamente a atuar. Eu não tenho conhecimento de nenhuma ação de fiscalização que já tenha sido levada a cabo, etc., mas prevê-se que seja para breve, até porque já, na minha opinião, não se justifica este atraso. Mas, basicamente, é a autoridade administrativa que será responsável pela fiscalização da implementação deste regime. Bom, este regime versa sobre o quê? Este regime visa criar um conjunto de obrigações para as empresas, para algumas empresas, com o intuito de prevenir a prática de determinadas infrações. Esse é o objetivo deste diploma. Portanto, isto tem sido uma prática seguida pelas autoridades nacionais e estrangeiras, autoridades públicas nacionais e estrangeiras, que é a de, em certa medida, passar para os privados as obrigações que estavam do lado das autoridades públicas, nomeadamente, quando estamos a falar de crimes, as autoridades de investigação criminal. Isto já acontecia, por exemplo, com a prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, na medida em que já existe uma vasta legislação, imagino que pelo menos alguns terão conhecimento, uma vasta legislação que impõe a um conjunto muito alargado de entidades, empresas, tanto financeiras como não financeiras, obrigações para detectarem a prática, ou pelo menos suspeitas, de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, e são obrigações muitíssimo pesadas que são impostas a estas empresas e, portanto, algo que à partida seria da competência das autoridades criminais, estas estão a delegar nos privados a obrigatoriedade de investigar e de denunciar às autoridades criminais caso detetem suspeitas da prática deste tipo de infrações, e o mesmo veio suceder agora em relação à prevenção da corrupção. Portanto, a prevenção da corrupção em Portugal e na maior parte dos países sempre se fez através da criminalização destas condutas. Como, enfim, poderão saber, a criminalização de uma determinada conduta tem
por finalidade exclusivamente a prevenção dessa conduta. Por isso é que existem crimes. Antigamente, na Idade Média, não era bem assim, era para se castigar os autores desses crimes, mas nos tempos modernos é mais ou menos assente que os crimes existem para se prevenir que eles possam vir a ser realizados no futuro. É por isso que existem crimes e penas associadas a esses crimes. E, portanto, a corrupção e as infrações relacionadas com a corrupção, até à entrada em vigor deste diploma, eram prevenidas por parte do Estado português através da criminalização destas condutas. O que este regime vem fazer agora é, mais uma vez, à semelhança do que acontecia no branqueamento de capitais, transferir para os privados algumas obrigações, chamadas obrigações de compliance, para procurar evitar que estas práticas se possam verificar e, em alguns casos, para fazer com que as entidades possam comunicar às autoridades criminais a suspeita da prática destas infrações e, portanto, corrupção e infrações conexas. Estamos a falar, naturalmente, dos crimes de corrupção, recebimento e oferta indevida de vantagem, tráfico de influências, abuso de poder, prevaricação, aqueles crimes que estamos habituados a ver nos megaprocessos que são objeto de cobertura mediática. Pronto. Este regime, e aqui esta norma é praticamente idêntica à norma da Lei de Proteção dos Denunciantes, é aplicável a pessoas coletivas com sede em Portugal ou sucursais de pessoas coletivas com sede no estrangeiro, sucursais que estejam em Portugal, que empreguem 50 ou mais trabalhadores. Portanto, tem uma abrangência bastante relevante, são naturalmente bastantes as empresas em Portugal que têm 50 ou mais trabalhadores e basta este critério para que estas entidades estejam sujeitas às obrigações previstas nesta lei. Há desde logo aqui uma questão que se tem suscitado com os vários clientes com quem tenho trabalhado nesta matéria, que é de saber, nos casos em que estamos a falar de grupos económicos, entidades que têm subsidiárias ou sucursais no estrangeiro, fora de Portugal, se essas entidades que estão fora de Portugal devem ou não também ser abrangidas pelos programas de cumprimento normativo que são adotados ao abrigo deste regime geral. Bom, em termos formais, em termos jurídicos, essa obrigatoriedade de facto não existe. O diploma não tem nenhuma norma que diga que, no caso de grupos económicos, estas obrigações devem aplicar-se às entidades integrantes desse grupo, ou qualquer norma semelhante que tivesse o mesmo desidrato, mas, na verdade, é que, na prática, muitas vezes isto acaba por acontecer. Porquê? Porque, como veremos, uma das obrigações que as empresas têm ao abrigo deste diploma é aprovar um plano de prevenção de riscos. E antecipando já um bocadinho aquilo que vou dizer, a propósito desse plano, este plano exige basicamente que as empresas identifiquem os riscos a que estão expostas nesta matéria de corrupção e infrações conexas e que, com base numa matriz de risco que deve ser definida, aprovem e implementem medidas para combater esses riscos. Ora, naturalmente que, quando estamos a falar de empresas inseridas num grupo económico, nomeadamente aquelas que têm a casa-mãe em Portugal, a atividade dessas empresas noutras jurisdições, ainda que seja desenvolvida através de pessoas coletivas juridicamente autónomas, como é o caso das subsidiárias, pode refletir-se na esfera jurídica da pessoa coletiva em Portugal. E, portanto, nessa medida, muitas vezes as empresas acabam por optar por incluir também essas entidades pertencentes ao mesmo grupo económico situadas no exterior, também nos seus planos de prevenção de riscos. Agora, que não haja dúvidas que a única entidade que pode ser, que está obrigada no âmbito deste regime e que pode ser sancionada por eventuais incumprimentos, é a entidade que se situar em Portugal e que tiver 50 ou mais trabalhadores. Bom, este regime geral de prevenção da corrupção obriga essencialmente as empresas obrigadas a adotarem um programa de cumprimento normativo. O que é isto? São programas e políticas ou procedimentos de compliance que as empresas têm obrigatoriamente que adotar para prevenirem ou tentarem prevenir a prática de crimes de corrupção e infrações conexas. E quais é que são os pontos fundamentais deste programa de cumprimento normativo? Este é o mais
relevante e o mais trabalhoso, diria eu, de todos, que é o Plano de Prevenção de Corrupção e Infrações Conexas, que a lei designa por Plano de Prevenção de Riscos. O que é que as empresas têm que fazer a este propósito? Como eu já referi há pouco, as empresas têm que identificar, de acordo com a sua atividade, as jurisdições em que operam, o setor em que operam, a materialidade das transações que celebram, etc, etc. Portanto, de acordo com vários fatores de risco, as entidades têm que identificar quais é que são os riscos e em que áreas é que eles se verificam de exposição a práticas de corrupção e infrações conexas. Depois, com base nesses riscos que são identificados pelas empresas, elas devem elaborar e implementar medidas preventivas e corretivas desses riscos. Isto normalmente faz-se como? Isto normalmente faz-se através de um processo de eu não diria de investigação interna, porque não é disso que se trata, mas um processo de auditoria interna, onde devem ser, desde logo, analisados os principais documentos que já existem nas empresas, as políticas de compliance que já existem, os códigos de ética, as políticas de prevenção de corrupção, etc., que já possam existir. Deve também ser analisada a estrutura de governance da empresa, mas mais importante do que tudo, na minha opinião, é que devem ser ouvidos ou ouvidas ouvidos os principais responsáveis por cada uma das áreas das empresas, para se perceber exatamente qual é que é a atividade das empresas, onde é que pode estar situado o risco, etc, etc. E, portanto, com base nisso, com base nesse processo de averiguação interna ou de auditoria interna, são identificados os riscos, são desenhadas as medidas e estas medidas devem depois ser implementadas nas empresas. A lei exige também a obrigação de implementação de um código de conduta. Grande parte das empresas já o tem. Estamos a falar de um código de ética ou de uma política geral de prevenção da corrupção, onde devem constar os princípios gerais da empresa, as regras principais para prevenção da corrupção. Normalmente nesta política estão as regras sobre aceitação ou realização de ofertas, de convites, de estadias, de hospitalidade, etc. Os princípios gerais: é proibido oferecer presentes ou qualquer vantagem a membros do governo, ou, enfim, aquelas regras normais de prevenção da corrupção que as empresas devem aprovar, e a lei prevê expressamente a obrigatoriedade de implementação de um código de conduta. Prevê também a obrigação de implementação de um programa de formação, enfim, isto não tem muito que se lhe diga, e prevê também a obrigação de implementação de procedimentos de controlo interno, e a este respeito a lei obriga à elaboração de 2 relatórios anuais, um intercalar e outro anual, um em abril e outro em outubro, relativamente ao grau de implementação das tais medidas previstas no Plano de Prevenção de Riscos. Portanto, têm que ser feitos estes relatórios, e nestes relatórios tem que se identificar o grau de cumprimento e de implementação das medidas e, no caso das medidas que não estão totalmente implementadas, o prazo previsível para a sua implementação. A lei obriga também à implementação de procedimentos de verificação de terceiros. Ainda que a lei não diga praticamente nada a este respeito, ou seja, saber quais é que são em concreto as obrigações a que as empresas estão sujeitas. Por exemplo, se compararmos isto com a Lei de Prevenção de Branqueamento de Capitais, são realidades completamente distintas. A Lei de Prevenção de Branqueamento de Capitais diz claramente o que é que as empresas são obrigadas a recolher em termos de informação dos seus clientes para efeitos de avaliação de risco desses mesmos clientes. Aqui a lei não diz nada, diz simplesmente que devem ser feitos procedimentos de verificação de terceiros. Mas, portanto, é uma obrigação que a lei impõe e depois, como se implementa na prática, é algo que poderemos discutir, mas aqui, em benefício do tempo, não poderei detalhar muito mais, mas o objetivo da lei é que as entidades obrigadas conheçam as suas contrapartes e conheçam, pelo menos, os procedimentos que essas contrapartes têm também para evitar fenómenos de corrupção e infrações conexas. Depois lá está, aquilo que eu referi há pouco, a lei obriga à criação de um canal de denúncias especificamente para este efeito, para denúncias de infrações ao programa de cumprimento normativo ou à própria prática de crimes
de corrupção e de infrações conexas, e este canal de denúncias deve ser implementado de acordo com a Lei 93/2021. Bom, para terminar este breve périplo sobre este regime, falar em duas questões mais de natureza sancionatória. Em primeiro lugar, o próprio regime sancionatório. Portanto, a lei prevê contraordenações para quem não implementar aquelas coisas todas de que eu estive a falar agora. O plano de prevenção de riscos, o código de conduta, para quem não aprovar os relatórios anuais, quem não tiver um programa de formação, etc. A lei configura a não implementação desses elementos do programa de cumprimento normativo como contraordenações, que são puníveis. Enfim, as coimas não são muito elevadas e o limite máximo tem este número que eu não consigo explicar, porque 44.891,81 cêntimos. Não faço ideia, sinceramente, de onde é que isto resulta. Se alguém me puder esclarecer, seria ótimo. Mas pronto, é este o valor que está na lei. Depois, para umas menos graves, tem um valor um bocadinho mais reduzido, mas de facto aqui o legislador até foi algo comedido. Eu acho que devia ter tido mão um bocadinho mais pesada, só para estarem a ver a diferença. Na lei de prevenção de branqueamento de capitais pode ir até aos 5 milhões de euros. Portanto, estamos a falar de realidades incomparáveis. E quer dizer, e o branqueamento de capitais visa descobrir práticas de corrupção. E, portanto, é esse o objetivo do branqueamento de capitais, é descobrir o crime precedente ao branqueamento de capitais. E, portanto, punir-se, neste caso, o crime precedente ou infrações relacionadas com esse crime precedente com uma moldura sancionatória tão inferior ao branqueamento de capitais é algo que, confesso que também não consigo perceber. Mas, portanto, pessoas singulares também têm este número espetacular que, mais uma vez, não consigo perceber. Depois, só mais um ponto que me parece relevante e que tem a ver com, passo a redundância, a relevância criminal dos programas de cumprimento normativo. O que é que isto quer dizer? Como saberão, as pessoas coletivas, as empresas, podem ser responsabilizadas criminalmente pelos atos praticados pelos seus colaboradores. Enfim, depois existem aqui muitos requisitos para que isto possa acontecer. Não vou agora falar nisso, isso é matéria de direito penal, mas podem, se um colaborador de uma determinada empresa praticar um crime de corrupção, em determinadas circunstâncias, a própria empresa pode ser punida pelo crime de corrupção. Não podem ser punidas por todos os crimes, por exemplo, por homicídio não podem, mas por alguns crimes podem, que estão previstos no artigo 11 do Código Penal. E a lei estabelece duas normas importantes relacionadas com a implementação de programas de cumprimento normativo e com a sua relevância para efeitos de responsabilidade criminal das pessoas coletivas. A primeira é o artigo 11, número 6 do Código Penal, que diz que a responsabilidade criminal das pessoas coletivas é excluída quando o agente tiver atuado contra ordens ou instruções expressas de quem de direito. Isto tem sido interpretado pela doutrina e pelos nossos tribunais, esta parte final, contra ordens ou instruções expressas de quem de direito, como podendo incluir programas de compliance. Ou seja, se as empresas tiverem programas de compliance adequados e efetivamente implementados, que visam prevenir a prática daquele crime, e se demonstrar que o agente atuou contra aqueles programas de compliance, então a responsabilidade criminal das pessoas coletivas pode ser excluída pelo Tribunal. E no âmbito do pacote da Estratégia Nacional Anticorrupção, o legislador introduziu este número 4 no artigo 90B, a meu ver mal, porque no início dessa estratégia, ou nos primeiros textos dessa estratégia, estava previsto o legislador prever expressamente, portanto já não ser só uma questão de doutrina e de jurisprudência, que a implementação de programas de compliance adequado podia levar à exclusão da responsabilidade criminal. O legislador depois recuou e passou para a atenuação da pena da pessoa coletiva, a meu ver mal. Mas pronto, introduziu este número 4 no artigo 90B, que já fala expressamente dos programas de cumprimento normativo, mas diz que aqui, neste caso, a responsabilidade criminal, ou melhor, que a relevância está na medida da pena ou na atenuação dessa pena e não na exclusão da responsabilidade criminal. Depois há toda uma questão de como é que se coadunam estes dois artigos, não vou entrar por ela, mas isto era só para terem uma ideia, e atenção que isto não é meramente teórico, há vários processos de crimes contra pessoas coletivas por atos praticados pelos seus agentes, muitos, e vários até que levaram à falência de várias empresas, e portanto é sem dúvida alguma muito relevante também no âmbito criminal a aprovação de programas de cumprimento normativo. Bom, passando
para a Lei 93/2021 e vou ter que acelerar um bocadinho. Esta lei, como eu disse, decorre da transposição de uma diretiva e ela tem essencialmente dois objetos. O primeiro e principal objeto é a proteção do denunciante. Ou seja, esta lei visa consagrar um conjunto de medidas que protegem quem denuncia a prática de determinadas infrações. Este é o principal objeto e o principal objetivo desta lei. Mas depois a lei tem um segundo objeto que é instrumental do primeiro, que é a obrigatoriedade de as empresas que estão abrangidas por este diploma, que mais uma vez são empresas com mais de 50 trabalhadores, de implementarem canais de denúncia internos para que permitam a efetivação ou a implementação efetiva deste regime. E vou passar a explicar em que é que consiste uma coisa e outra, ou seja, em que é que consiste o objeto principal e em que é que consiste o objeto secundário e instrumental. Bom, quanto ao objeto principal, portanto, o objetivo desta lei é proteger quem denuncia determinadas infrações. Em que é que consiste esta proteção? Consiste, em primeiro lugar, na garantia da confidencialidade da denúncia. E, em alguns casos, até do anonimato dessa denúncia, porque a lei prevê a possibilidade de serem realizadas denúncias anónimas e as empresas estão obrigadas a fazer tudo o que conseguem para garantir esse anonimato. Mas, sejam anónimas ou não, as empresas têm que garantir a confidencialidade destas denúncias, do conteúdo das denúncias, da identidade do denunciante e até da identidade do próprio denunciado. E, portanto, este é a primeira proteção que um denunciante sabe que tem, é que quando faz uma denúncia ao abrigo daquele canal, e desde que cumpra alguns requisitos que já vamos ver quais são, tem uma garantia de confidencialidade. Segunda e principal, talvez, proteção de que beneficia um denunciante é a proibição de retaliação. O que é que isto significa? Isto significa que as empresas não podem punir um denunciante por causa da realização dessa denúncia. Mas significa mais do que isso, porque aquilo que o legislador consagrou foi uma inversão do ónus da prova no âmbito de um processo disciplinar instaurado contra um trabalhador que tenha feito uma denúncia. O que é que isto significa? Eu sou trabalhador da empresa A, faço uma denúncia e, passado uma semana, a empresa instaura um processo disciplinar contra mim. Se assim for, a empresa vai ter que demonstrar, e o ónus da prova é da empresa, que não instaurou o processo disciplinar exclusivamente porque eu fiz a denúncia. Que existem outras razões pelas quais a empresa instaurou o processo disciplinar, sendo que aquilo que a lei diz é que se presume que o fez. Ou seja, a lei diz que se no prazo de 2 anos após a realização da denúncia houver um processo disciplinar, a lei presume que esse processo disciplinar existe por causa da denúncia e é a empresa que tem que provar que assim não é. Muitos estarão a pensar que isto é de facto uma coisa muito exigente e que poderá até levar a quem seja mais imaginativo a algumas práticas abusivas, mas depois a lei também consagrou aqui algumas cláusulas de salvaguarda para as empresas que são relevantes e de que vou falar a seguir. Depois, enfim, existe ainda o direito de acompanhamento da investigação que seja dada àquela denúncia, portanto a lei confere esse direito ao denunciante, prevendo obrigações para as empresas de reportar, obrigações de reporte ao denunciante do estado da denúncia, e confere também proteção jurídica e outras medidas de apoio, nomeadamente as medidas de apoio ou medidas de proteção de testemunhas, em alguns casos mais extremos, a possibilidade de porte de arma, a possibilidade de proteção policial, etc. Pronto. E por existirem estas proteções todas, a lei é também exigente na definição das circunstâncias ou dos requisitos para que os denunciantes possam beneficiar daquelas proteções. E que requisitos são esses? Em primeiro lugar, um denunciante só pode beneficiar da proteção de denunciante se for um denunciante. Mas se for um denunciante para efeitos da lei. E, portanto, não é qualquer pessoa que pode ser um denunciante ao abrigo da lei. No caso das empresas privadas que estejam sujeitas a esta lei, as empresas podem circunscrever
o âmbito de aplicação do seu canal de denúncias interno aos trabalhadores da empresa. E se assim for, só esses é que serão considerados denunciantes. Enfim, o artigo 5º tem um catálogo das pessoas que podem ser considerados denunciantes, que vai desde os trabalhadores a prestadores de serviço, entre outros, mas, portanto, tem que caber nesse catálogo, sendo certo que, no caso das empresas privadas, isso pode estar circunscrito apenas aos trabalhadores. Em segundo lugar, a denúncia tem que ser feita sobre uma das infrações que estão previstas na lei. Ou seja, não é toda e qualquer infração ou não é todo e qualquer objeto de uma denúncia que dá lugar à proteção do denunciante. A denúncia tem que ser sobre uma das infrações que está expressamente prevista na Lei 93/2021. Enfim, é um elenco bastante abrangente, mas tem que ser dentro daqueles domínios. Em terceiro lugar, e enfim, este requisito tem muito que se lhe diga, porque está cheio de conceitos interminados e, portanto, é dado à interpretação casuística, mas diz a lei que o denunciante, para que possa beneficiar da proteção que lhe é conferida por este regime, deve, no momento em que realiza a denúncia, estar de boa fé e deve ter fundamento sério para crer que as informações denunciadas são verdadeiras. E é aqui que está a tal salvaguarda para os comportamentos abusivos. Se houver alguém que sabe que está na calha para ser despedido e que é chique esperto e que vai fazer uma denúncia para poder beneficiar da tal presunção no âmbito do processo disciplinar, esta norma é uma salvaguarda para as empresas na medida em que podem demonstrar que aquela denúncia não tem qualquer cabimento, que aquela pessoa não está de boa fé e que fez o que fez apenas para poder beneficiar desta proteção e, enfim, naturalmente que há outras razões para isto existir. Alguém que esteja contra um colega de trabalho e que queira simplesmente prejudicá-lo, etc. Portanto, para que se possa beneficiar desta proteção, tem que se estar de boa fé e tem que se ter fundamento sério para crer que as informações reportadas são verdadeiras. E depois tem que se respeitar a precedência entre os meios de denúncia e divulgação pública. Eu não vou entrar por aqui, é uma questão um bocadinho técnica, mas basicamente a lei diz que, salvo situações muito excepcionais, quando existem canais de denúncia internos, os denunciantes têm primeiro que ir aos canais de denúncia interno antes de poderem fazer uma divulgação pública ou uma denúncia externa. Denúncia externa é, por exemplo, denunciarem alguma coisa ao Ministério Público, divulgação pública é irem para os jornais comunicar uma determinada infração. E, portanto, a consequência disto é, se alguém for para os meios de comunicação social divulgar uma determinada infração, quando deveria tê-lo feito primeiro através do canal de denúncia interna, esse alguém não vai beneficiar da proteção conferida por esta lei. Pronto, muito rapidamente, este é o tal segundo objeto, não é? Que é a obrigação que a lei impõe às empresas com 50 ou mais trabalhadores de implementarem canais de denúncia internos. E quais é que são as características que estes canais de denúncia internos têm de revestir ao abrigo desta lei? Em primeiro lugar, eles têm de ser disponibilizados, como eu referi, apenas a trabalhadores. Isto não resulta taxativamente da lei, mas resulta da conjugação de várias normas da lei, nomeadamente o artigo 7º, que é o tal da precedência entre canais a precedência dos canais de denúncia interno sobre os canais de divulgação externa, porque aí diz que um denunciante que não seja um trabalhador pode recorrer aos canais de denúncia externa quando os canais de denúncia internos estejam restritos a trabalhadores. Daqui retira-se, necessariamente, numa péssima técnica legislativa, na minha opinião, é verdade, que os canais de denúncia internos podem, de facto, estar restritos a trabalhadores. Mas também podem ser abertos às outras categorias de denunciantes que estão previstas no artigo 5º. Formas de denúncia. A lei impõe que esteja prevista a obrigatoriedade de implementação de uma forma de denúncia, escrita ou verbal, e depois, dentro da verbal, há algumas características. A lei obriga, lá está, à confidencialidade, portanto, as empresas, quando montam estes canais de denúncia, têm que garantir a confidencialidade, portanto, não basta um e-mail, uma caixa de e-mail que não garanta a confidencialidade da informação, quer quanto ao denunciado, quer quanto ao objeto da denúncia. É possível fazer através de caixas de e-mail, mas tem que ter determinados parâmetros de segurança. A lei obriga à inexistência de conflitos de interesse, e este é um tema complicado para as empresas resolverem, inexistência de conflitos de interesse no tratamento das denúncias. Portanto,
quem recebe uma denúncia e quem a investiga não pode naturalmente ser visado por essa denúncia e, portanto, é preciso que as empresas garantam e implementem estruturas de governance adequadas a prevenir a ocorrência destas situações de conflitos de interesse. A lei obriga também ao respeito pelo tratamento de dados pessoais, naturalmente, mas há uma norma específica nesta lei que remete para o Regulamento Geral de Proteção de Dados. A lei obriga as empresas a, sempre que a denúncia tiver fundamento, a fazerem o seguimento dessa denúncia, ou seja, as empresas estão obrigadas a investigar essa denúncia e, no final, a comunicar, se o denunciante o requerer, a comunicar os resultados dessa investigação ao próprio denunciante. A lei obriga à conservação das denúncias por um prazo de 5 anos ou durante a duração de um processo judicial que esteja associado à denúncia que foi realizada. E depois, uma pergunta que normalmente me fazem a este respeito é se existe uma obrigação das empresas de reportarem as conclusões de uma denúncia a autoridades públicas, nomeadamente quando estamos a falar da prática de crimes. Na minha opinião, e acho que está certa, passa a modéstia, mas acho que não há grandes dúvidas de que está certa, apesar da lei referir a possibilidade de as empresas privadas comunicarem ou reportarem as conclusões às autoridades públicas, a lei não consagra uma obrigatoriedade de reporte. Já não é o mesmo relativamente a entidades públicas, mas aí por via do Código Penal, porque o Código Penal diz que os funcionários públicos estão obrigados a denunciar a prática de crimes públicos às autoridades e, portanto, se for um funcionário público que tenha conhecimento da prática de um crime, está obrigado por via do Código Penal, não por via desta lei. Esta lei não impõe a obrigatoriedade de reporte de qualquer conclusão de investigação. Coisa diferente, naturalmente, essas empresas terão ou não interesse em reportar as conclusões dessas investigações, nomeadamente quando elas configurem a prática de crimes. Naturalmente que isso é uma avaliação casuística que as empresas terão de fazer. Normalmente com o apoio de quem faz aquilo que eu faço, não é, de advogados que trabalham nesta área de compliance e na área criminal. E pronto, no pouco tempo que tive, era mais ou menos isto que tinha para vos transmitir e a seguir vou-me sentar ali, se houver alguma pergunta sobre esta matéria, acho que poderemos falar mais nessa oportunidade. Obrigado a todos. Passamos a um painel moderado por Ricardo Marques, Certification Unit Leader da APSER, e que conta com a intervenção de Inês Narciso Periquito, chefe de Divisão de Auditoria, Normalização e Qualidade da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Duarte Santana Lopes, sócio da Sociedade de Advogados Moraes Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva e Associados, e Paulo Barreto, Diretor-Geral da Aegis Road. É, sim, acho que sim. Não? Não. Não interessa. Tá bom. Fica aqui. Ok. Vamos aguardar um bocadinho. Aproveito para agradecer ao Duarte a apresentação que nos fez e que, de certeza, que também clarificou ou até mesmo apresentou alguns conceitos sobre esta nova realidade. E agora esta nossa conversa vem um pouco na sequência. Portanto, aqui estávamos a falar de questões legais, portanto, que são obrigatórias para as organizações que se enquadrem no âmbito destas legislações, destas leis, e vamos ligar isto com os sistemas de gestão, nomeadamente com a norma ISO 37001, que é uma norma de adoção voluntária, é uma norma internacional que tem como tema os sistemas de gestão de anticorrupção e que claramente ligam com este tema e é uma das ferramentas que permite dar resposta por parte das organizações a
a esta legislação e a todos estes mecanismos que são obrigatórios por lei. Quero agradecer também aos colegas de mesa pela disponibilidade e por terem aceitado o convite da APSER para estarem aqui presentes connosco. E nós tentámos que pudesse ser uma conversa interessante, precisamente aqui um pouco pela diversidade. Portanto, temos connosco o Paulo Barreto, que é o diretor-geral de um grupo internacional, da EGIS, é o diretor-geral em Portugal e Espanha, penso não estar a dizer mal, e portanto que traz uma visão, tem já alguns anos de certificação desta norma, 3 anos de certificação na ISO 37001, e portanto traz-nos aqui uma visão um pouco mais do setor privado, de uma organização que está presente em vários mercados, em vários países, com diferentes realidades, e depois também o Dinis, que vem de uma organização pública, portanto vem da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, que é um dos nossos mais recentes clientes nesta certificação, portanto teve auditoria há 3 semanas, 2 semanas, mais ou menos isso, e estamos neste momento no processo administrativo para a atribuição da certificação e que penso que pode também trazer-nos aqui alguns insights diferentes face àquilo que é a implementação desta norma. Eu começava precisamente para termos aqui uma ideia das motivações das vossas organizações e do que é que vos levou as organizações a adotarem este sistema de gestão, que nos pudessem, se calhar, falar um pouco de quais é que foram os fatores, quais é que foram as motivações, o que é que levou as vossas organizações a implementarem e certificarem um sistema de gestão anticorrupção. Lance para os dois, enfim, como preferirem. Ok. Olá a todos. Antes de mais, queria agradecer o convite. É uma honra estar num local como este a discutir um tema que cada vez mais está na moda e quero só reforçar que este assunto é de todos, não é de alguns, e para que seja de todos, todos temos que o discutir e todos temos que nos empenhar nele. Agora, abordando um bocadinho aquilo que foi a questão. Antes de mais, para que percebam, eu costumo dizer, tenho a sorte de trabalhar num grupo internacional que tem valores com os quais eu me revejo verdadeiramente. Eu posso particularizar nesta norma, mas vou começar por dar um enquadramento geral. Nós neste momento estamos a ver se atingimos a nossa 7ª certificação ISO, que provavelmente é a entidade em Portugal com mais certificações ISO. E isto não é porque nós dizemos que queremos ter um selo ou um carimbo. Nós encaramos tudo aquilo que são sistemas de gestão como um investimento. Encaramos como um investimento e encaramos como uma oportunidade para melhorarmos enquanto organização. Não há nada melhor do que nós termos olhos externos dentro da nossa organização a ajudar-nos a melhorar aquilo que são diversas temáticas. Como trabalho num grupo internacional, eu há pouco já agora vou indicar que um pouco antes de começarmos tivemos a conversa um bocadinho e o que eu sinto é que muitas vezes as organizações portuguesas têm medo de partilhar, têm medo de investir em sistemas de gestão, têm medo de abrir a porta a pessoas de fora e encaram aquilo que são sistemas de gestão como um custo e não como um investimento. Encaram como uma obrigação e não como uma oportunidade de melhoria. Quando nós pensamos num tema como a anticorrupção ou a ética, nós temos que pensar que, por um lado, nós podemos pensar que a imagem para o exterior certamente é muito mais positiva quando temos um sistema de gestão destes. Isso aí é inequívoco. Mas se quisermos olhar para dentro, eu vou-vos dar aqui meio de exemplos que levam a que seja um incentivo a que vocês possam implementar um sistema de gestão anticorrupção. Vocês podem pensar, vou caricaturizar e indicar aquela mentalidade que é aquela que não pretendemos, que é, bem, eu se calhar se pagar um almoço àquela pessoa, ou oferecer uma prenda àquela, ou um bilhete de um evento àquela entidade, vou ter mais sorte e vou ganhar mais contratos. Ok, eu não sou ninguém para dizer que isso não vai acontecer. Infelizmente isso acontece. Certamente não vai acontecer de forma sustentada e não vai perdurar ao longo do tempo.
Agora imaginem o que é vocês trabalharem numa organização que é envolvida num caso de corrupção. Vocês acham que a organização vai ter futuro? Vocês acham que vão conseguir limpar essa imagem? Vocês acham que vão conseguir trabalhar com o setor público? Vocês acham que um político vai querer estar envolvido com essa organização? Certamente não. É também importante pensarmos que, quando implementamos um sistema de gestão, nós estamos a criar ferramentas para nos ajudar a, de algum modo, mitigar, implementar medidas que nos permitam evitar que essas situações aconteçam. É importante, falo por mim, que hoje tenho uma função de diretor-geral nesta organização, é importante que eu possa ter confiança nas pessoas. E as pessoas são muito variadas. Eu não sou ninguém para garantir que a pessoa A é uma pessoa séria. Por isso, nada melhor do que ter um sistema de gestão que tenha controlos internos para que eu consiga estar mais tranquilo face àquilo que será o comportamento das pessoas. Especialmente quando falamos de uma entidade que possa ter relacionamento com o público ou com entidades públicas, estamos muito mais expostos. Nós, no limite, podemos dizer que vou virar o jogo ao contrário. Eu estou a contratar a empresa A porque a empresa A está a pagar almoços à pessoa que decide na minha organização. Ou seja, isto não deve ser visto só do lado unidirecional, da empresa que tem para fora, mas também de fora para dentro. E muitas vezes as pessoas têm alguma dificuldade em percepcionar as coisas deste modo. Eu posso dizer que, quando nós iniciámos o processo, diria que começámos internamente a olhar para esta temática com mais atenção em 2019, mais uma vez, para nos ajudar a melhorar, porque sabemos que isto é um assunto muito importante, nós conseguimos antecipar-nos ao grupo. E o grupo é um grupo que está presente em 100 países no mundo e que hoje em dia também é certificado em sistema de gestão anticorrupção. Nós começámos a olhar e o que é interessante é que só em 2021 é que conseguimos certificar, porque o nosso país nem sequer estava preparado para tal. Posso confidenciar que ainda este ano tivemos a certificação de renovação ao fim de 3 anos e ainda é assegurado por uma entidade da Áustria, ou seja, mesmo o nosso país ainda se está a capacitar para que consiga auditar este tipo de sistema de gestão. E, pelo que eu percebi há pouco, em Portugal existem ainda nem 20 entidades com esta certificação. Então, quer dizer, estamos a falar de um tema que, infelizmente, é sistematicamente presença nas notícias e as entidades nem sequer sentem que é importante arranjarem um sistema estruturado que as ajude a evitar cair nesse tipo de situações. Para mim é estranho, honestamente é estranho. Mas em traços gerais é isso, ou seja, vontade de melhorar naquilo que nós consideramos que é um valor essencial da nossa organização. Ok, obrigado. Inês. Muito boa tarde a todos. Obrigado pelo convite da APSER, portanto, em representarmos aqui, portanto, a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, portanto, que está recentemente, portanto, no processo de certificação, está na parte administrativa, portanto, estamos a aguardar a questão do relatório final do parceiro austríaco. Portanto, fazer um pequeno enquadramento, portanto, na questão do setor público, desde 2009, portanto, que as autarquias locais têm já de ter planos de prevenção de risco da corrupção e infrações conexas, portanto, já é um tema, portanto, antes do regime geral de prevenção da corrupção, portanto, com a formação do Conselho de Prevenção da Corrupção, havia essa obrigatoriedade, portanto, de ter o plano. Nós fizemos, portanto, nessa altura, 2009, daí para cá, portanto, tem sofrido, portanto, atualizações e revisões. Com a entrada, portanto, em vigor do regime geral da prevenção da corrupção, portanto, e com também o RGPDI, portanto, que a proteção dos denunciantes de infrações, houve aqui, portanto, a necessidade de criar um conjunto de ferramentas, portanto, essenciais e no âmbito da gestão, ou seja, numa perspectiva de estratégia, de objetivos, daquilo que era, portanto, que era o alinhamento portanto, com o Sr. Presidente e com a vontade do Executivo. Portanto, nesse sentido, foi um dos fatores, portanto, principais da implementação da norma, foi realmente criar ferramentas, portanto, criar objetivos concretos neste tema, portanto, criar um conjunto de ações, de indicadores também associados, portanto, ao tema da corrupção, portanto, de perceber, de medir, porque, de facto, instrumentos
já tínhamos, portanto, um plano, que já era algo que já era feito, claro, noutros, portanto, com outros requisitos, portanto, com outro tipo de identificação de riscos, portanto, menos dinâmico, portanto, menos específico. Claro que, ao longo dos anos, portanto, veio evoluindo essa matéria, um documento dinâmico. Portanto, fomos também elaborando relatórios de execução, ou seja, íamos monitorizando esse plano de prevenção de riscos ao longo destes anos. De facto, com a entrada do RGPC, portanto, tivemos que fazer, portanto, implementamos o canal de denúncias, criámos também o código de conduta, aprovámos, e, de facto, a implementação de norma cria aqui uma articulação entre todos estes instrumentos. Portanto, conseguimos, pelo planear a questão do plano de prevenção, o canal de denúncias também como ferramenta, portanto, input ao sistema, portanto, de avaliação de riscos, portanto, algo que não tínhamos planeado, não tínhamos delineado, portanto, inicialmente no plano, mas que, se calhar, vamos ter que fazer aqui uma atualização e uma revisão. Portanto, toda esta dinâmica, toda esta interação, portanto, entre os diversos documentos de estratégia, foi importante aqui o sistema de gestão e a comunicação também com a gestão de topo, portanto, todo este envolvimento da organização. Daí foi um dos fatores de motivação, portanto, para implementar a norma 37.001, claro, e por uma questão também em termos de transparência, da questão da ética governativa. Portanto, todos esses elementos foi aquilo que nos levou, portanto, a entrar nesta certificação e, portanto, neste caminho. Ótimo, muito obrigado. Uma coisa que foi comum, quer a apresentação do Duarte, quer agora às duas respostas, é que, efetivamente, mesmo antes de começarem a sair estas legislações e a pensarem na implementação da 37.001, as vossas organizações, de alguma forma, ou as organizações em geral, até já têm alguma coisa, até já têm um código de ética, até já têm algum controle, até já têm alguma metodologia. Com a implementação desta norma, o que é que, em termos de impacto e de práticas internas nas vossas organizações, tiveram que ser alteradas, tiveram que ser ajustadas? Quais é que terão sido os principais desafios? Porque já sabemos que a gestão da mudança é sempre um tema sensível, não é? Sempre se fez assim, sempre foi desta maneira, mas porque é que agora temos que fazer diferente? Como é que foi gerir esses desafios do processo de implementação e como é que, ao fim e ao cabo, a 37.001 contribuiu para a melhoria da cultura ética e transparência nas organizações? Se calhar agora começávamos pelo Diniz. De facto, algo que o RGPC prevê, portanto, a questão da formação, a questão do programa de formação interna. E aqui em foco, portanto, depois com a 37.001, é um ponto de formação, de consciencialização, portanto, o envolvimento dos trabalhadores. Isso é algo, portanto, é algo importante, foi um grande desafio. Portanto, a nossa estrutura, portanto, em termos de Câmara, tem cerca de 44 unidades orgânicas, portanto, 3 direções municipais, é algo, portanto, temos 1.600 trabalhadores, portanto, trazer, portanto, envolver, portanto, todos estes trabalhadores foi, de facto, um desafio e continua a ser, portanto, em termos de processo de melhoria contínua. Claro, em todos os processos de mudança, portanto, em termos da questão de denúncias, muitos processos que tiveram que ser desenhados, portanto, de facto, identificar os responsáveis, como é que chega a informação, portanto, à função de conformidade, portanto, de anticorrupção, como é que chega à gestão de topo, portanto, todos estes aspectos tiveram que ser alinhados, todos esses pontos foram desafios de olhar e de perceber como é que funcionam e, de facto, nós somos das primeiras câmaras municipais a ter, portanto, pioneiros também nesta matéria de transpor muita norma para a nossa realidade e pronto, para os nossos controlos existentes, portanto, olhar esse plano de prevenção que existia, perceber as medidas que estavam, portanto, dessas 44 unidades, das diferentes unidades de negócio, perceber realmente o impacto que tinham e fazer toda essa reavaliação, portanto, todo esse desafio de tempo de investimento, no fundo, investimento com os responsáveis, com os trabalhadores e muito o trabalho da consciencialização e da formação, portanto, dos principais desafios, claro, e depois toda a comunicação
dentro da organização, desde o topo, portanto, até os trabalhadores. Portanto, esse foi um dos principais desafios. Lá está, fomos recentemente auditados, portanto, e a continuidade, vendo aqui o sistema de gestão como um sistema integrado, portanto, e de desenvolvimento na procura desta melhoria dos processos e dos requisitos da norma. Sim. Obrigado. Do nosso lado, diria que sim, a formação, sistematizar a formação. Diria também que um dos pontos que teve que ser mais bem analisado é que nós temos que pensar que eu posso ser a pessoa, eu enquanto diretor-geral posso ser a pessoa que está a praticar atos menos próprios. Certo. Por isso a forma como organizamos os diversos canais de denúncia que temos e garantirmos que as pessoas sabem quem são os destinatários desses diferentes canais de denúncia foi um ponto-chave. Porque posso ser eu, posso ser a pessoa que está a receber essa comunicação, claro, também. Pode ser o superior hierárquico, que é outra das formas que nós temos de denúncia. Ou seja, nós temos de ter um sistema que garanta que, independentemente de quem são os atores, se é a pessoa A, B ou C, que o sistema funciona. É esse o grande objetivo. Uhum. E para garantir que isso funciona, há alguma complexidade. Posso dizer que, se calhar, a maior dificuldade de todas, e isto, nós temos que partir da boa fé das pessoas. Ou seja, eu vou pegar um exemplo prático. Nós temos umas regras internas no que diz respeito a presentes e convites, em que temos determinados valores que deixamos as pessoas aceitarem, determinados valores que não têm, nesse caso, de me reportar, mas é baseado na boa fé. Ou seja, nós não podemos esquecer que nós temos um sistema implementado. Um sistema não garante que não existe. Claro. E isso é importante que nós estejamos cientes disso. Eu vou dar um exemplo prático. Que eu tenha conhecimento, nunca tivemos uma denúncia. Mas é assim que eu devo dizer, que eu tenha conhecimento. Sim, e muitas vezes incutir esta mentalidade numa organização pode ser relativamente complexo. Ou seja, o diretor-geral não sabe. Ou seja, é uma questão cultural um bocadinho diferente. Mas aqui a formação tem um papel-chave. Tem um papel-chave para que as pessoas estejam envolvidas. Tem um papel-chave naquilo que é a partilha, vamos chamar, da cultura que pretendemos ter dentro da organização. Porque, naturalmente, se as pessoas sentem que se trata de uma organização que segue estes princípios, as pessoas também vão estar mais satisfeitas de trabalhar nesta organização. As pessoas também vão estar, vamos chamar, menos à vontade para fazer assim coisas esquisitas. Mas o ponto-chave, formação. Ok. Se calhar lançava agora aqui uma questão também para o Duarte, que tem um bocadinho a ver com isto, não é? Portanto, vimos aqui duas situações, no caso do município de Vila Franca de Xira, que até já tinha alguns mecanismos devido a legislações anteriores, daquilo que é a experiência do Duarte, o que é que normalmente tem um maior impacto nas organizações quando quando têm que implementar estes mecanismos, o que é que normalmente são os principais desafios nas organizações que têm acompanhado? Bem, a resposta, como advogado, é depende, como os advogados gostam de dizer. Mas neste caso eu acho que depende mesmo, porque depende naturalmente do grau da realidade de cada empresa, do grau de sofisticação de cada empresa, se já tem um departamento de compliance, se não tem, etc. Agora, independentemente disso, há uma dificuldade transversal na implementação de políticas e procedimentos de compliance, que é a resistência natural que existe, porque existe uma tensão entre negócio e compliance. Quase que seguem objetivos opostos. Não é verdade, atenção, e eu vou tentar explicar porque é que não é verdade, mas esta é a primeira percepção das pessoas, porque a implementação de procedimentos de compliance, em primeiro lugar, é burocrática. Portanto, é preciso alocar recursos humanos, é preciso alocar recursos financeiros, perde-se tempo,
o tempo que se podia estar a dedicar a desenvolver o negócio, etc. Portanto, esta é a primeira visão que as pessoas têm. E, por outro lado, as pessoas que estão nas organizações acham ainda, e isto é verdade, que, em alguns casos, as políticas de compliance podem fazer com que tenha que não se celebrar um determinado negócio, não se aceitar um determinado cliente, porque o grau de risco associado a essa relação ou a essa contraparte recomenda que não seja assim, e mais uma vez ao abrigo da legislação de prevenção de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, e isso, em alguns casos, é mesmo obrigatório. É mesmo obrigatório, portanto, não aceitar realizar ou entrar numa relação de negócio, utilizando a expressão da lei, com aquela contraparte. E, portanto, existe naturalmente uma resistência bastante grande ao compliance. Mas depois existe uma outra visão, que é aquela que eu acho que está certa, que é de que a não implementação destes procedimentos de compliance gera riscos absolutamente brutais que pode levar a danos muito consideráveis, e muito consideráveis mesmo. Há uma expressão que eu normalmente gosto de utilizar a propósito do compliance, que é melhor dita em inglês do que em português, como quase todas as expressões, que é "If you think compliance is expensive, try non-compliance". E isto é mesmo verdade. E normalmente as organizações só se apercebem da relevância do compliance quando acontece alguma coisa de errado. O mundo está cheio de exemplos de empresas cujos negócios foram à falência por ausência de regras de compliance, por terem embarcado em práticas de corrupção e infrações conexas. Há variedíssimos exemplos que todos vós conhecem por este mundo fora, não os vou nomear, por ser desagradável nomear alguma empresa. Mas todos conhecem, seja no âmbito da Operação Lava Jato, no Brasil, muito conhecida, alguns casos americanos, um caso recente relacionado com crédito bancário, etc., com cartões de crédito. Portanto, os exemplos são infindáveis e de empresas que foram mesmo à falência, algumas delas tiveram que se reorganizar e até reaparecer com outras marcas, etc. E, portanto, normalmente há 3 tipos de riscos associados a práticas non-compliant, na minha opinião. Há o risco sancionatório, que é o risco de cometermos, desde logo, uma infração contra o nacional por não implementarmos os programas de cumprimento normativo que são obrigatórios, não cumprirmos as normas regulamentares a que estamos obrigados, e há o risco criminal, não é? Portanto, as próprias pessoas coletivas podem ser responsabilizadas criminalmente pelos atos praticados pelos seus agentes. Em segundo lugar, existe o risco reputacional. E normalmente é este que mais preocupa as organizações, porque é este que normalmente tem um maior impacto, e este risco é mais ou menos evidente. Qualquer empresa que seja associada a práticas de corrupção ou de branqueamento de capitais, isso gera um dano reputacional absolutamente brutal. E estes 2 primeiros riscos depois traduzem-se normalmente num terceiro, que é da perda de negócio, que é o risco económico. E, portanto, tudo isto considerado, nós olharmos para o compliance numa visão que, a meu ver, é algo redutora de eu agora vou ter que gastar dinheiro, recursos, etc., a implementar isto. Isto, num primeiro momento, pode significar a perda de um ou de outro cliente, de um ou de outro negócio, é verdade, mas no longo prazo não tenho dúvidas nenhumas de que compensará mais adotar estas políticas de compliance do que não o fazer. E só uma última nota, que é, eu acho que hoje em dia, e há bocadinho já não sei quem é que estava a dizer aqui na conversa que estávamos a ter antes, o selo de compliance, e as ISO não são apenas um selo, mas são também isso, obviamente, um selo de compliance vale muito hoje em dia e vale negócio, na minha opinião. Há empresas, nomeadamente no setor público, que já só contratam com outras empresas que são reconhecidas como tendo uma reputação de serem empresas íntegras, etc. E isso é aquilo em que o mundo se está a transformar. Esta realidade de que os privados são responsáveis por fazer os tais procedimentos de verificação de terceiros, basicamente é isso que significa. Eu tenho que verificar todas as minhas contrapartes. Se houver uma que não passa nos meus critérios de risco que eu tenho previamente definidos, eu não vou poder fazer um negócio com esta empresa. E, portanto,
isso vai ter custos e pode ter também este lado de perda de negócio, pode também ter este lado. Este risco. Acaba por ser, ao fim e ao cabo, uma questão de gestão do risco, não é? E de termos aqui pouco... Eu acho que compliance é, acima de tudo, gestão do risco. Pegando agora aqui um bocadinho nesta parte de verificação de terceiros, e sabemos que as organizações hoje em dia não são uma ilha, pelo contrário, não é? Portanto, temos ligações com fornecedores, com clientes, com parceiros, com subcontratados. A implementação de um sistema de gestão acaba por ter aquele requisito das partes interessadas, não é? E de todas as outras organizações que, de alguma forma, podem ser influenciadas ou podem ser afetadas pela nossa implementação. Como é que, no âmbito da 37.000, nos vossos casos, as partes interessadas relevantes, como é que foi esse envolvimento, como é que foi a receptividade? Foi algo que foi relativamente simples? Tiveram aí também algumas dificuldades? Falar um pouco desse tema. Ok. Se calhar quando começámos este processo, ninguém dava importância. De forma assim muito honesta, quando começámos este processo, isto era um tema que ainda não estava na moda. Se pensar aos dias de hoje, é muito difícil que uma multinacional queira trabalhar com uma entidade que não siga princípios de ética e transparência. Certamente é uma mais-valia. Já não posso considerar que é aquilo que é diferenciador, mas é aquilo que é quase obrigatório. Como o Duarte estava a referir, é natural que determinados negócios possam não acontecer, é natural que determinados parceiros possam não nos interessar, muitas vezes são os mais baratos, não vou mentir, mas também não são mais baratos por acaso. São mais baratos porque jogam outro campeonato. E se nós queremos jogar neste campeonato, temos que participar com parceiros que nos interessam. Certamente, a longo prazo, esse é o caminho. A curto prazo, eu até posso lucrar muito mais. Posso, não há dúvidas. Mas a longo prazo, também não há dúvidas que não vou sobreviver no mercado. Acho que a mentalidade ainda tem que mudar um bocadinho para alguns parceiros. O setor público acho que tem que dar o exemplo e fico feliz e dou os parabéns à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira por ter feito este caminho. Se calhar isso é obrigatório, as entidades públicas terem este tipo de certificação. Digo isto enquanto contribuinte e enquanto cidadão. Se calhar eu sentiria um grau de confiança muito mais superior se as entidades estivessem todas a seguir um conjunto de princípios que me dessem essa confiança. Creio que, pegando aqui no exemplo mais uma vez da Câmara de Vila Franca de Xira, eles podiam servir de a entidade que é seguida e a entidade que pode partilhar com outras câmaras municipais tudo aquilo que devem fazer. Aquilo que muitas vezes não acontece, não é? É tudo Estado, mas depois não há partilha. Se calhar a Câmara de Vila Franca de Xira fez isto sozinha e se calhar outra Câmara quer fazer e vai também fazer sozinha. E não existem entidades, sei lá, não sei, a Associação Nacional de Municípios Portugueses ou entidades deste género que ajudem a standardizar e a uniformizar aquilo que são um conjunto de boas práticas. E é isso, não tenho muito mais a acrescentar, já me estava aqui a desviar muito no tempo, peço desculpa, Ricardo. Nada, sem problema. Diniz. Sim, de facto, nós temos esse papel do outro lado, portanto, o papel de contratar e, de facto, nesta questão aqui das partes interessadas, temos dois tipos de fornecedores, digamos assim, portanto, temos fornecedores locais, coisas mais pequenas, portanto, entidades de pequena dimensão, ao qual recorremos, portanto, a coisas mais de rotina, fornecimentos mais contínuos, obviamente, e depois temos grandes operadores de mercado, portanto, energias, portanto, petrolíferos, portanto, temos certos procedimentos de grande valor
e aí, portanto, sente-se, portanto, nós ao termos uma política anticorrupção e de facto termos o sistema implementado, vê-se o efeito deles sentirem também a necessidade, e, quer dizer, e também pensar, portanto, nessa certificação e nesse caminho traçado. Ou seja, há aqui um efeito de seguir o caminho de nós, como entidade, portanto, que está a fazer a compra, portanto, a adjudicação do serviço, eles ao conhecer, portanto, a nossa realidade, que estamos, portanto, quase portanto, na reta final da certificação, que sentem também essa necessidade, portanto, de seguir esse caminho, portanto, de ter instrumentos próprios, portanto, de códigos, portanto, de tudo isso portanto, promover a transparência, promover a ética, portanto, ao nível do relacionamento connosco. Portanto, também temos uma particularidade, portanto, temos a questão dos serviços municipalizados de água e saneamento, portanto, que eles também, portanto, quando souberam, portanto, desta intenção da nossa, portanto, da implementação e da certificação da 37001, também querem dar esse seguimento. Portanto, é aqui um efeito, portanto, de seguir e que vão connosco nesse caminho. Portanto, isso tem sido bastante importante. E aquilo, portanto, que o Paulo falou há pouco, se existe uma associação, portanto, foi, portanto, recentemente, agora durante o mês de abril, formamos, portanto, feita por Lisboa e Cascais, portanto, uma rede intermunicipal, portanto, da transparência, portanto, e da prevenção da corrupção, organizado, portanto, os vários municípios foram convidados portanto, a estar presentes, e nesse sentido, nós, portanto, por sermos os primeiros, já existe um conjunto de entidades de câmaras municipais que também vão seguir, portanto, brevemente esse exemplo, claro, e estamos dispostos a colaborar com eles nesse sentido de facilitar esse processo, portanto, já que seguimos, para, portanto, promover aqui algumas boas práticas nos tais procedimentos que a gente está a fazer. Portanto, claro que cada entidade tem a sua dimensão e tem a sua realidade, mas já há um caminho, portanto, já há umas ferramentas criadas e vamos, portanto, auxiliar nesse sentido, promover também essas certificações. Portanto, as partes interessadas têm esse papel aqui um bocadinho contrário no sentido de nós a promover, portanto, as entidades que se relacionam connosco a também seguirem esse caminho, essa certificação. Claro. Acho que é notório aqui da conversa que estamos a ter que aquilo que pode, de alguma forma, contribuir e fortalecer todos estes esforços anti-corrupção passa um pouco aqui pela conjugação destas duas realidades, não é? Que é da realidade do setor público e o setor privado, porque até mesmo aqui um bocadinho o setor público na perspectiva regulatória, fiscalizadora. O que é que vocês acham que teria que ser a parceria entre estas duas áreas, ou qual é que seria aqui um pouco o caminho ou a junção entre aquilo que é as entidades públicas, as entidades regulatórias e o setor privado, para de alguma forma aqui conseguirmos disseminar melhor todas estas práticas anticorrupção e uniformizar, como dizia há pouco o Paulo, de maneira que, ok, há estes procedimentos, isto é um mínimo, temos esta garantia, todos cumprem, temos desconfiança nas organizações. Como é que de alguma forma podíamos eventualmente chegar aqui a um consenso nestes três pilares, digamos assim, não é? Portanto, organizações públicas, organizações privadas e depois um pouco aqui a regulamentação existente ou potencial regulamentação que contribuísse também para esta situação. E convidava também aqui o Duarte a participar aqui nesta resposta. Ok, então... Bem, em primeiro lugar, eu referi na intervenção inicial que fiz que não conheço outra legislação, pelo menos em países europeus, semelhante ao regime geral de prevenção da corrupção, que é um regime bastante exigente para as empresas, na medida em que impõe obrigações específicas de implementação de políticas, de procedimentos, etc., para prevenir a corrupção. Existem outras legislações
naturalmente para a prevenção da corrupção na Europa, nomeadamente o UK Bribery Act, que é uma das primeiras legislações nesta matéria e das mais relevantes, mas não tem este lado mais de compliance e, no sentido de impor deveres regulatórios às empresas. E, portanto, nessa medida, acho que as autoridades públicas já deram um primeiro passo importante. As autoridades públicas portuguesas já deram um primeiro passo importante ao prever estas medidas. Outro passo que eu acho que poderia ser dado e que talvez seja uma crítica algo transversal às autoridades reguladoras em Portugal, umas mais do que outras, naturalmente as generalizações são sempre muito perigosas, que é a elaboração e divulgação de guidelines, de diretrizes. É algo que normalmente não é feito, seja pelos reguladores do setor financeiro, o Banco de Portugal, a CMVM, seja de outros setores mais específicos. Normalmente não existe muita legislação, legisla-se muito, ou regula-se, ou regulamenta-se muito, mas depois há poucas instruções, pouco guidance às empresas abrangidas por essa legislação e por essa regulamentação sobre como implementar. Porque eu, enfim, trabalhando na Moraes Leitão, tenho uma visão um bocadinho do nicho de mercado, não é? Daquelas empresas mais sofisticadas, com maior volume de negócios, com maior capacidade, etc. Eu tenho muitas dúvidas que a maior parte das empresas em Portugal, com mais de 50 trabalhadores, esteja já a cumprir aquilo que este regime exige. E, portanto, eu acho que ajudaria se houvesse uma atitude mais pedagógica e mais próxima por parte dos reguladores, porque depois aquilo que eu vejo acontecer é quando o MENAC entrar, enfim, em plenitude de funções, eu antecipo que aquilo que vai acontecer parte-se quase imediatamente para a instauração de processos de controle nacionais, em vez de existir uma primeira fase de ensinamento, de guidance, etc. Portanto, eu acho que olhando, não sei se percebi exatamente o alcance da sua pergunta, mas olhando para aquilo que as autoridades reguladoras poderiam fazer, a minha sugestão era esta. Sendo que acho que já fizeram uma primeira parte, como disse, a aprovação deste regime, e se calhar agora ter uma atitude, pelo menos numa primeira fase, mais pedagógica junto das empresas para ajudar as empresas a implementar estes mecanismos. Força. Sim, também nós, portanto, em termos de autarquia, portanto, mudou bastante, portanto, quer dizer, em termos da legislação, bastante exigente, conforme o Duarte referiu, e de facto também essa cooperação, portanto, essa existência de mesmo sendo dentro da própria administração pública, mas é importante também, portanto, que hajam manuais, boas práticas, portanto, manuais, instruções lá está, para os documentos que foram solicitados, para os requisitos que foram solicitados, portanto, em termos do regime geral da prevenção da corrupção, para que haja uma uniformização também junto dos outros municípios, portanto, e todo o setor da administração local. Portanto, mas em termos da parceria e o crescimento, portanto, julgo que aqui os municípios também têm um papel bastante interessante, lá está, em termos de requisito, portanto, das questões das compras, das adjudicações, portanto, relacionarem-se com entidades em que tenham esta ISO 37001, portanto, implementada. Portanto, isto também ajuda que é um carinho, portanto, das entidades privadas, das empresas, portanto, ao terem esse requisito, ao cumprirem com esse requisito, também numa ótica de todo o procedimento, de aquisição, portanto, nesse sentido, portanto, torna-se as organizações mais transparentes, portanto, já têm um requisito, já têm um carinho, portanto, é algo que já tem um conjunto de requisitos que já estão definidos, estão certificados, portanto, também promove uma cultura de ética organizacional, portanto, e de transparência, portanto, em todo o negócio, em toda a atividade. Portanto, há aqui estas duas linhas, portanto, em termos da parceria. Não podia concordar mais com aquilo que afirmaram. Queria só complementar que se existem leis, convém que alguém as verifique, porque eu não sou formado em Direito, por isso estou à vontade para falar. Muitas vezes as leis necessitam de guidelines porque não são claras para o comum dos mortais.
Nem para os incomuns dos mortais, no caso dos advogados. Temos que pensar sempre no espírito do legislador. E eu acho que isso é uma figura fantástica. Significa que a minha formação base é engenharia. Eu estou habituado a procedimentos. E os procedimentos são claros. Quando olhamos para uma lei, temos sempre que pensar no espírito do legislador. Certo. Que é algo bastante abstrato. E depois no espírito do regulador também. Às vezes não é eu tenho que conhecer a pessoa X que quando estava na Assembleia votou favoravelmente, mas se calhar a que estava ao lado já tinha outro espírito quando votou favoravelmente, não é? Por isso isto é fantástico. Mas agora, a falar um bocadinho mais a sério, sim, temos leis, ninguém regula, é complicado. E isto é um dado transversal na sociedade portuguesa. É transversal em leis, é transversal em contratos. É complexo esta questão. É complexo porque fomenta a concorrência desleal. Quando nós não regulamos, quando nós não controlamos quem cumpre, quem não cumpre, estamos a fomentar concorrência desleal. Estamos a fomentar o crescimento e a manutenção no mercado de entidades que, em termos teóricos, não têm interesse que existam. Porque se não cumprem com princípios de ética, se calhar também não cumprem com outras coisas essenciais, como, sei lá, as condições dadas aos trabalhadores, ou coisas básicas como medicina de trabalho, ou dar formação, ou uma série de outras questões. Eu tenho poucas dúvidas que não cumprem. Eu posso dizer que do nosso lado, às vezes olhamos para concursos públicos e nem sequer conseguimos chegar ao valor base, porque é impossível. E depois, como o sistema está essencialmente montado, lá está, para autodefesa no preço, sim, de forma transversal. O princípio básico de um concurso público é o preço mais baixo, não é? Porque depois já entramos na subjetividade e ninguém se quer atravessar com subjetividades. Eu entendo, se eu estivesse do lado do decisor também não queria estar aqui a correr o risco de entrar no campo das subjetividades. Mas com isto fomentamos aquilo que não pretendemos para a nossa sociedade. Mas se o Estado não controla, não é claro naquilo que legisla, não pode esperar que aquele senhor que tem uma fábrica, sei lá, em Passos de Ferreira, e é uma fábrica familiar, e o senhor até é um empresário autodidata que tem uma empresa e ele até só tem, sei lá, a 4ª classe. Como é que ele vai se preocupar com isso? Não vai. O Estado tem um papel pedagógico, mas também tem um papel regulador. Se não adota nenhum nem outro, acaba de estar a criar uma sociedade que não é aquela que nós pretendemos. Claro. Passa num instante. Estamos em cima da nossa hora. Eu, eventualmente, tenho aqui 5 minutos, ou 3 minutos, para abrir aqui um bocadinho a audiência para uma ou outra questão que alguém queira colocar. Temos uma aqui deste lado. Penso que vem um microfone. Não é preciso. É um caso prático muito rápido que agora não estavam a dizer agora mesmo. Imaginem, seja uma autarquia, seja reagir com uma empresa privada, portanto, publicidade do futuro. Imaginem que eu sou uma pequena e média empresa, sou uma pessoa da qual vocês vão precisar e pedem para fazer determinadas declarações relativamente aos princípios éticos que eu adoto. Deixem. Lá atrás não se ouve. Pronto. Imaginem que eu sou um fornecedor e me perguntam quais é que são os princípios éticos que a minha empresa adota, quais é que são as minhas práticas empresariais. Eu sou uma fornecedora que não me apetece responder. Vocês precisam de mim e eu entendo que essa informação, que é muito chata, e eu nem sequer sou legalmente obrigada a dá-la, porque sou uma pequena empresa e não tenho de divulgar a informação, decido não dar. O que é que vocês fazem? Vocês contratam este fornecedor? Quando um fornecedor não colabora com vocês, o que é que vocês fazem? Se calhar começo eu. Certamente não contratamos, porque nós estamos a particularizar na questão ética e o incumprimento ético pode-se repercutir numa série de outras funções, nomeadamente até fornecer o produto ou executar o trabalho. E se não houver outro fornecedor, vocês vão ter, pode haver uma circunstância em que vocês terão de contratar com este tipo de fornecedor. Numa situação limite desistimos. Eu vou partilhar um princípio que nós adotamos, que é nós não contratamos familiares.
um princípio. É um princípio que nós temos enquanto organização para nos ajudar a evitar determinadas situações. Hoje em dia, determinadas funções são difíceis de contratar. Mesmo. Temos que arranjar alternativas. Ou seja, não é não. Tudo o que sejam regras, temos que ser intransigentes, caso contrário, estamos a abrir a porta, porque hoje é aquela desculpa, amanhã é outra desculpa. Não. Se nós definimos um caminho, temos que o seguir. Muito obrigada. Mas também gostava de saber o ponto de vista Sim, da é muito semelhante, portanto, temos requisitos, temos que procurar soluções alternativas, portanto, algo que se fazia internamente ou, portanto, arranjar algo que seja substituível, portanto, de outra maneira, mas, portanto, não iríamos também, portanto, avançar nesse sentido. Ok, obrigada. Não sei se temos mais uma questão deste lado. Atrás, ali atrás. Não? Aquela senhora. É no seguimento da mesma pergunta, mas digamos que é a etapa seguinte. Vamos fazer negócio, chegamos a acordo, sim, eu estou conforme. Há algum tipo, ou fazem regularmente algum tipo de fiscalização, não se pode chamar de fiscalização, mas um pouco de vistoria a estes parceiros com quem trabalham, para saber se realmente estavam a dizer a verdade ou não? Sim, nós no âmbito do Código dos Contratos Públicos, portanto, temos o gestor de contrato que acompanha a execução do contrato. Portanto, alguma situação que seja identificada, portanto, existem as sanções aplicadas nesse sentido, pela legislação. Sim. Portanto, há essa verificação, uma pessoa com essa função mesmo de acompanhar o contrato, financeira e fisicamente. Portanto. Sim, o que nós fazemos fazemos o KYC aos nossos fornecedores. Mediante o tipo de contrato que estamos a falar, como devem imaginar, nós não adotamos a mesma postura quando se trata de €1 ou de 1 milhão. Ou seja, mediante o tipo de situação que estamos a falar, podemos ter mais ou menos controlos sistemáticos implementados. É tal gestão de risco. É isso. Gestão de risco. Sim. Aqui só deixar uma nota, porque é relevante. A própria ISO 37001 tem requisitos de monitorização dos subcontratados, não é? Portanto, acaba por ter requisitos, quem implementa e certifica esta norma, precisamente por esta questão. Quer dizer, eu posso ter o sistema todo implementado, mas eu tenho que, de alguma forma, monitorizar as entidades que trabalham para mim e que podem ter impacto naquilo que é o meu sistema de gestão anticorrupção. E a legislação também. E a legislação também, exatamente. E cada vez mais. Certo. Cada vez mais. Ou seja, não basta só assinar o contrato de eu estou conforme e assinam que realmente vão cumprir estes requisitos. É importante também a verificação. Sim, vou só partilhar uma coisa que nós também temos a preocupação de fazer. Vou particularizar no que fazemos em Portugal, porque em Portugal a nossa área de negócio atualmente nós temos uma operação de manutenção de uma autoestrada, temos uma concessão de estacionamento no município em Portugal e temos produção de energia fotovoltaica. Particularizando, no caso dos nossos fornecedores que vêm fazer trabalhos ao local, nós temos uma preocupação extra que não é só nesta temática. Uma das formas que nós temos é dar-lhes formação. E a formação que damos, chamamos de formação de acolhimento, mas abordamos uma série de princípios, incluindo de ética, mas também outros que consideramos importantes, como ecocondução, só para que também percebam, segurança. Sim, nós temos que partir do princípio que quem assina determinadas declarações está de boa fé, mas nós também podemos fazer um bocadinho mais para nos assegurarmos. Não éramos obrigados, mas fazemos. Muito bem, uma última questão aqui deste lado, para depois fecharmos este nosso painel. Não sei se é possível partilharem a vossa experiência de utilização dos canais do whistleblowing, quantos casos têm num ano, tipicamente, e também no tema das vossas políticas e planos de prevenção de corrupção,
que montantes conseguem tipicamente encontrar de corrupção efetiva ou de evitada? Eu pergunto isto porque eu venho da Caixa Geral de Depósitos, com 5.600 empregados temos uma utilização do canal de whistleblowing mínima anualmente e com 100 bilhões de ativo temos migalhas identificadas nos planos e nas políticas de prevenção de corrupção anualmente. E de certeza que é a equipa que trata destas coisas que está a fazer um ótimo trabalho e, portanto, não detectamos casos nenhuns e as mitigações que pusemos em prática e os controlos são fabulosos, mas estou desconfiado que há mais por baixo da superfície que não estamos a apanhar. E as pessoas também não querem utilizar os canais por razões que eu gostava que vocês nos dessem pistas também. Eu vou partilhar experiência portuguesa e experiência internacional. Em Portugal, e vou-me voltar a repetir, que eu tenha conhecimento, nunca tivemos um carro reportado. Eu gosto de pensar que isto é porque praticamos atos adequados. Pode não ser, mas tenho que pensar assim. Agora temos também que ter consciência que nós portugueses não gostamos muito de apontar o dedo. E apesar de falarmos de canais de denúncia anónimos, às vezes as pessoas podem não querer ser o queixinhas. Há pouco o Eduardo falou de um assunto que é um assunto que até me preocupa mais. Pelo menos em Portugal, que é, vamos imaginar que o colega A se incompatibiliza com o colega B e sistematicamente está a fazer denúncias falsas sobre ele. Sabem qual é o problema? É que é muito difícil despedir essa pessoa amanhã, que está sistematicamente a prestar declarações falsas sobre um colega, está a colocá-lo numa posição altamente desconfortável e a legislação prevê proteção do denunciante, mas depois também não tem nada previsto em concreto para quem sistematicamente está a queimar alguém. Faz lembrar aquelas notícias da capa do jornal. A grande notícia, não sei quem roubou não sei o quê. Depois, passados uns meses, lá vem as letras pequeninas, afinal... Isso não é teórico. Eu fiz recentemente 3 investigações internas a uma empresa que está em Portugal, mas que é uma multinacional, precisamente porque havia um denunciante que fez, e não fez só 3 denúncias, fez dezenas de denúncias contra uma pessoa e, enfim, que estava ali a criar, de facto, uma dificuldade muito grande, e aquilo que se apurou foi que, de facto, as denúncias não teriam, assim, grande fundamento, mas a pessoa lá continua, porque é muito complicado, mesmo em termos de gestão de recursos humanos, é muito difícil a uma empresa despedir alguém que está a denunciar supostamente comportamentos errados, etc. E essa pessoa, em princípio, é o bom da fita e o denunciado é que será o mau da fita. E, portanto, sim, isto vai trazer questões complicadas para as empresas gerirem. Já está a trazer. Só complementar, em termos internacionais, sim, temos bastante histórico de denúncias. E às vezes as denúncias não são aquele ato de corrupção direto, são denúncias como, vou dar aqui 2 ou 3 casos práticos. Eu, enquanto entidade, não é suposto dar um patrocínio se a minha filha joga naquele clube. Eu, enquanto pessoa, não devo participar de um processo se conheço o decisor político que vai tomar a decisão. Isto, a este nível, temos algumas denúncias, também temos as chamadas autodenúncias, que são as pessoas que logo à cabeça se auto-excluem de participar neste tipo de processos. Infelizmente, também temos casos de pessoas que foram apanhadas. Felizmente, em pequeníssima escala, mas isto para reforçar que não é por nós termos determinados sistemas de gestão implementados que nós conseguimos evitar o risco. Nós mitigamos, mas há sempre forma de a pessoa menos séria dar a volta. Portanto, Portugal vem em menos utilização, por exemplo, do canal de whistleblowing do que fora. Cá nunca tivemos, que eu saiba. Volto a dizer que eu saiba, porque se for sobre atos meus, não é suposto eu ter conhecimento. E a Câmara supõe que é... Dinis. Nós temos aí uma realidade em termos de canal de denúncias, às vezes, portanto, temos muitas denúncias, mas que não são denúncias, portanto, são queixas. São assuntos ao lado. São assuntos ao lado. Isto porque é aquela, portanto, aquilo que está mais visível, é aquela quase via verde, que há uma resposta
que é uma resposta que é aquilo que encontra com o início, portanto, encontra como primeiro portanto, no site da internet aquele menu, aquele alerta e, portanto, faz esse envio. Mas que depois, visto bem, muitas são queixas ou são reclamações, portanto, eu tenho enquadramento. Relativamente a questões de corrupção, portanto, não temos também conhecimento dessas situações. A mesma questão não quer dizer, portanto, que temos o sistema, portanto, é sempre a prevenção, daí ter referido na primeira abordagem a formação, a consciencialização é um dos pontos essenciais para tentarmos garantir ao máximo, portanto, em termos de ética, em termos de conduta dentro da organização. Isso é um ponto fundamental. Só para reforçar que este ponto da formação também tem o papel de assustar as pessoas que possam sentir-se à vontade para fazer atos menos próprios. Porque sentem que existe ali um controle, existe uma importância dada à temática. Muito bem. Muito obrigado. Agradeço aos colegas de mesa pela presença e pelo contributo que nos deram e agradeço também a assistência pelo tempo que nos dedicaram e muito obrigado. Até à próxima.